Muito bem, pessoal. Para aqueles que achavam que quando entraram na faculdade de Educação Física iam se livrar da matemática de uma vez por todas, lamento informar que ela está de volta. Hoje a gente vai falar sobre os cálculos metabólicos durante o exercício, que nada mais é do que algumas contas, alguns procedimentos matemáticos para a gente poder estimar qual é o gasto energético durante o exercício. Eu digo estimar porque a gente não está medindo de verdade, e essas estimativas matemáticas tentando explicar e definir processos que são biológicos, na verdade, eles apresentam uma margem de erro relativamente grande. Não dá para a gente ter uma perfeição matemática sendo aplicada aos fenômenos biológicos. Levem sempre isso em consideração para que a gente não saia se iludindo a respeito dos valores que vão ser encontrados. De qualquer maneira, mesmo assumindo margens de erro importantes, porque essas contas não levam em consideração fatores que tendem a acentuar ou atenuar o gasto energético, elas podem pelo menos nos dar algumas noções a respeito desse gasto. Então isso já serve para alguma coisa, ainda que a perfeição matemática não possa ser aplicada. A primeira coisa que a gente tem que relembrar, obviamente, já que eu estou pensando em gasto energético no exercício, eu tenho que considerar como é o gasto energético em repouso. Nós já conversamos sobre isso em algumas aulas mais para o início da disciplina. Vimos a expressão MET, que representa o nosso equivalente metabólico, que é o gasto energético na posição sentado, em repouso, quando o indivíduo não faz movimentos bruscos, não tem qualquer gasto energético notoriamente mais elevado. Um MET equivale a 3,5 mililitros de oxigênio para cada quilo de massa corporal para cada minuto. Então, se eu quiser calcular qual é o meu gasto energético em repouso, tanto sentado, enquanto você está assistindo essa aula, por exemplo, você vai simplesmente multiplicar a sua massa corporal por 3,5. Então, pegando um exemplo aqui de um indivíduo que hipoteticamente teria 70 quilos de massa corporal, eu vou multiplicar pelo peso corporal dele, a massa corporal por 3,5, e a partir disso eu vou ter o valor de 245 mililitros de oxigênio para cada minuto. Notem que a equação, a variável apresentava mililitros por quilo por minuto, e ela agora só tem o mililitros por minuto, porque o quilograma que estava aqui, o peso, ou a massa corporal, já foi incorporada ao valor. Então ela não faz parte mais da variável, da expressão, da unidade de medida que está sendo apresentada aqui. Então, um indivíduo com 70 quilos vai consumir aparentemente ou aproximadamente 245 mililitros de oxigênio por minuto. Leve em consideração que a cada litro de oxigênio consumido, eu tenho o equivalente a 5 quilocalorias sendo consumidas. Para isso, então, eu vou agora converter mililitros para litros. Como é que eu faço isso? É simplesmente dividir por 1000, ou fazer a vírgula, ela não está apresentada aqui, mas se houvesse uma vírgula seria 245,0, a gente anda essa vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Ela passa a ficar aqui na frente desse número, então nós passamos a ter 0,245 litros de oxigênio a cada minuto, e não mais mililitros. Tendo esse valor calculado, a gente agora vai multiplicar esse 0,245 por 5. Por que isso? Porque a gente já viu que cada litro de oxigênio consumido equivale a 5 quilocalorias. Com isso, nós temos que uma pessoa de 70 quilos, em repouso, sentado na posição em repouso, terá um gasto equivalente a 1,225 quilocalorias para cada minuto. Se a gente levar em conta que ao longo do dia nós temos 1.440 minutos, nas 24 horas do dia, um gasto energético dessa magnitude, de 1,225, vai equivaler a um pouco mais de 1.700 quilocalorias diárias sendo consumidas se a pessoa passar o dia inteiro sentado sem fazer nada. Obviamente,
Existem fatores que vão modificar, e normalmente aumentando esse gasto energético, como, por exemplo, a alimentação, a termogênese gerada pelo processo digestório, gera gasto energético aumentado. Não sabemos se essa pessoa vai fazer alguma forma de atividade física ou até mesmo de exercício físico ou prática de esporte. Tudo isso vai fazendo com que aumente esse gasto energético. Essa conta também não leva em consideração uma outra coisa importante. A gente está considerando aqui a massa corporal com uma única coisa. Se eu pensar em termos de compartimento, né, da massa corporal, eu vou levar em consideração que existe massa muscular, massa de gordura e entre outras coisas. A massa muscular ela representa um tecido bastante ativo metabolicamente. O músculo é o grande consumidor de energia do nosso corpo. Com isso, duas pessoas com 70 quilos, no entanto, uma delas com maior volume muscular, né, essa pessoa vai apresentar um gasto energético em repouso, em termos de quilocalorias por minuto, mais elevado do que aquela que tem um volume muscular menor. Tá? Ainda que ambas estejam com 70 quilos, e ainda que ambos em repouso, sentados, estarão consumindo apenas 1 MET. Da mesma forma, isso aqui não é alterado, mas o fato de eu ter mais volume muscular, mais massa muscular, né, do que uma outra pessoa, isso vai fazer com que a conversão de METs para quilocalorias por minuto seja mais alta para um indivíduo mais musculoso em comparação com outro menos musculoso. Você pode aproveitar, né, esse momento, pode dar uma travadazinha no vídeo, se você quiser, e tentar fazer esse cálculo do seu gasto energético para assistir a aula. Ou pode até ser mais interessante, espera acabar a aula e faça essa conta no final. Você vai ter a noção da sua massa corporal, né? Mesmo que você não tenha o valor medido exato, você deve ter alguma estimativa de quanto você pesa, e utiliza o tempo que você levou assistindo essa aula para poder, então, fazer esse cálculo. Outra coisa que é importante a gente saber, é possível prever o VO2 máximo por equação? Sim, é possível. A gente pode utilizar dois procedimentos bastante comuns na literatura. Eu posso medir o VO2 máximo expresso em mililitros por quilo por minuto, ou posso fazer isso expresso em METs. Se eu for fazer a medida em mililitros por quilo por minuto, eu vou utilizar essas equações que estão aqui, que são diferentes para homem e para mulher, e há uma razão para isso. Vocês vão perceber que, notoriamente, os valores calculados para homem e para mulher vão ser diferentes. Os homens tendem a ter um VO2 máximo mais alto do que as mulheres, e a razão para isso é que, de forma similar a várias espécies do reino animal, entre a espécie humana, nós temos que os homens têm dimensões corporais normalmente maiores do que as mulheres. E isso faz com que haja um maior consumo de oxigênio do que em relação às mulheres. Então, há um valor mais elevado de VO2 máximo entre homens do que entre mulheres. Obviamente, isso na média da população. Você vai encontrar mulheres maiores do que outros homens, vai encontrar mulheres com VO2 máximo maior do que de outros homens, mas na média da população, essa é a relação que a gente espera encontrar. Como é que a gente faz esse cálculo? Pelos princípios matemáticos que a gente aprendeu lá na época da escola, ainda há muito tempo atrás, primeiro a gente resolve o que se encontra entre parênteses, para depois a gente resolver o que se encontra do lado de fora. Então, a primeira coisa para eu poder calcular o VO2 máximo de homens aqui é multiplicar a idade por 0,55. O valor encontrado aqui eu subtraio de 60. A mesma coisa para as mulheres, só que a multiplicação da idade é por 0,37 e o valor encontrado vai ser subtraído de 48. A partir disso eu tenho informação de qual é a previsão, o que se imaginaria que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, teriam de VO2 máximo expresso em mililitros por quilo por minuto. Mas eu também posso fazer essa medida em METs. Como é que isso vai funcionar? Mais uma vez,
Primeiro a gente resolve o que se encontra dentro dos parênteses, para depois resolver o que se encontra do lado de fora. Aqui nós temos uma pequena diferença. Ao invés de utilizar a idade em anos, nós vamos utilizar o número de décadas de vida completas. Décadas completas. Esses dois exemplos aqui embaixo vão ajudar você a fazer essa conta. Então, uma pessoa que tenha 23 anos de idade, ela tem 2 décadas completas de vida. A partir disso, então, você vai utilizar esse valor, 2, aqui, multiplica o 2 por 1,5, vai dar 3, 15,5 menos 3, você vai ter ali 12,5 METs sendo esperados como VO2 máximo de uma pessoa com 23 anos de idade. Para as mulheres é bastante similar, a diferença é que a gente vai multiplicar o número de décadas de vida completas por 1 e esse valor vai ser subtraído de 12,5. Então, se fosse uma mulher com 45 anos de idade, ela teria 4 décadas de vida completas e a partir disso, 1,4 é igual a 4, 12,5 menos 4 daria 8,5 METs como o VO2 máximo previsto para essa mulher. Essas são as formas de a gente calcular. Volto a insistir, não levem a precisão matemática sugerida aqui como sendo a verdade absoluta. A gente tem que levar em conta que existem outros fatores que são atenuantes, né, em relação ao VO2 máximo e outros que são fatores que aumentam a sua capacidade. Então, outra coisa que é importante, como vocês viram, a gente considera apenas as décadas de vida. Então, uma pessoa que tenha 30 ou 39 anos de idade, o valor esperado para ela vai ser o mesmo. Quase uma década de diferença de uma para outra e o valor vai ser o mesmo em termos de previsão, de estimativa, né, para esses valores do VO2 máximo. Então, obviamente, a margem de erro é bastante grande. Qual é a melhor maneira que eu tenho para fazer cálculo de VO2 máximo? A verdade é medida. Coloca a pessoa em situação de exercício, de teste, né, idealmente um exercício progressivo máximo, e a partir disso você vai poder fazer a identificação mais adequada do VO2 máximo. Nós vamos ter uma aula sobre isso, especificamente, lá na unidade 4, a gente volta a tocar nesse assunto. Mas eu também posso fazer a medida do gasto energético durante o exercício, em alguns tipos de exercício. Aqui a gente não vai fazer o cálculo para qualquer forma de exercício, mas nós temos pelo menos para esses que são mais comuns, como a caminhada, a corrida e a pedalada. Para a caminhada, nós vamos usar essa equação, mais uma vez, sempre primeiro resolvendo o que se encontra dentro dos parênteses, né, para depois resolver o que se encontra do lado de fora. A mesma regra vai valer para todas as equações. A atenção que a gente tem que ter aqui. A velocidade que está sendo, né, o V representa aqui a velocidade, ela deve ser expressa em metros por minuto e não em quilômetros por hora. A gente vai daqui a pouco mostrar como que essa conversão deve ser feita. A letra G aqui representa para a gente os graus de inclinação em percentuais. Normalmente quando a gente faz exercício na esteira rolante, que possui um mecanismo de inclinação, você estipula qual é a inclinação que você vai fazer o exercício em percentuais, 1%, 2% e por aí vai. Então, você colocaria aqui em percentual qual seria o valor dessa inclinação. Muito bem. A mesma coisa para a corrida, só que os valores, né, são um pouquinho distintos, mas a proposta é a mesma. E para a pedalada, a gente vai multiplicar 10,8 vezes a potência em que você está pedalando, em watts. Então você vai ver pelo registro, né, pelo monitor do ciclergômetro, da bicicleta que você está utilizando, quantos watts de potência você está gerando durante aquela pedalada. Divide isso pelo seu peso corporal, a massa corporal em quilos, né, multiplica por 10,8 e depois você acrescenta 7. E aí você vai ter essa estimativa do VO2 ou do consumo de oxigênio que você obteve durante essa pedalada. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender como isso funciona. Primeiro, a conversão de quilômetro por hora para metro por minuto. É uma regra de 3 simples, não é complicado você fazer isso. Então, um exemplo aqui de 10 km por hora, 10 km em 1 hora,
10 quilômetros equivale a 10 mil metros, 1 hora equivale a 60 minutos. Então eu vou dividir 10 mil por 60. 10 mil por 60 vai me dar 166,7 metros por minuto. É só fazer uma conta simples, não é algo complicado, mas existe uma tabelinha que eu já apresento para vocês de conversão rápida para poder facilitar a sua vida, pelo menos para alguns valores de quilômetro por hora, você já tem as suas correspondências imediatas em metros por minuto. Vamos experimentar fazer agora então o cálculo cálculo energético, né, de um homem, 45 anos de idade, 83 quilos, que fez 20 minutos de caminhada constante, numa velocidade de 6 km por hora, no plano reto. Como é que a gente faria isso? Bom, já que foi indicado, né, que foi feita a caminhada, a gente vai utilizar a equação equivalente à caminhada, com uma alteração apenas que a gente vai fazer, porque já que a caminhada desse exercício foi feita no plano reto, eu não tenho inclinação, né? Então, o que seria aqui o valor em percentual da inclinação, na verdade, vai ser um valor zero. Isso significa que esse zero está multiplicando tudo que se encontra dentro desses parênteses. A gente simplesmente elimina esses parênteses aqui. A nossa equação passa a ser, nesse momento, apenas esse primeiro parênteses mais 3,5. Então, novamente, por que a gente eliminou isso? Porque o exercício foi feito no plano reto, não houve inclinação. Então, a inclinação aqui seria igual a zero, e como zero, né, qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero, todo esse valor aqui fica zero. Tá? Então, a gente elimina simplesmente essa parte da equação, vai considerar somente essa primeira parte e o 3,5. A caminhada foi feita em 6 km por hora, então pela tabela de conversão, a gente já vê aqui 6 km por hora equivale a 100 metros por minuto. Fazendo o cálculo, 0,1 vezes a velocidade de 100 metros por minuto, equivale a 10. 10 mais 3,5, 13,5 mililitros para cada quilo de massa corporal do indivíduo para cada minuto desse exercício. Fazendo a conversão de mililitros para litros, 13,5 divididos por 1000 vai dar 0,0135, ou simplesmente a gente andou a casa decimal 3 vezes para a esquerda, 1, 2, 3. Então 0,0135 litros para cada quilo de massa corporal por minuto. Agora o que a gente precisa fazer? Eu vou embutir nessa conta, nesse valor aqui, a massa corporal, ou seja, eu vou multiplicar este valor pela massa corporal do indivíduo e também vou depois multiplicar pelo tempo em minutos que esse exercício durou. Como era um indivíduo de 83 quilos e o exercício foi de 20 minutos, o meu VO2 do exercício equivale a 0,0135 litros vezes 83 quilos de massa corporal, vezes 20 minutos do exercício. Essa conta resulta em 22,4 litros consumidos durante esse exercício. A gente viu também que 5 quilocalorias são consumidas são gastas a cada 1 litro de oxigênio consumido. Como foram 22,4 litros, a gente multiplica esse valor por 5 e a gente vai encontrar então 112 quilocalorias gastas durante esse exercício. Pessoal, além dessas contas que vocês acabaram de ver como faz, não são exatamente complicadas, mas demandam alguma atenção e um pouquinho de prática. Você vai experimentando, fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Mas a gente tem uma outra questão que você tem que pensar também. Esse exemplo que foi dado foi de um exercício feito em intensidade constante durante a caminhada. Se você for pensar em fazer esse tipo de cálculo para um exercício em que a velocidade da caminhada vai sendo modificada durante o tempo, você vai precisar pegar cada período de tempo para uma determinada velocidade e fazer o cálculo do gasto calórico para cada uma delas. E depois você soma tudo isso.
deve levar em consideração também se nessas modificações que vão acontecendo da intensidade do exercício, se está havendo, além da velocidade, a inclinação na esteira também está sendo alterada. Se isso acontece, mesmo para uma mesma velocidade, se a inclinação é diferente, a conta é diferente. Leva isso em consideração também. E, por fim, uma informação que é crucial. A gente vai considerar que qualquer velocidade abaixo de 7 km por hora é caminhada. De 7 km por hora para cima, você já vai considerar como sendo corrida. Isso é de extrema importância, porque a equação para caminhada é diferente da equação usada para corrida. Os procedimentos são iguais, só os valores é que vão mudar e você precisa ficar atento com relação a isso. Tá? Então, até menos de 7 km por hora, qualquer valor é caminhada. 7 km por hora ou mais, a velocidade é considerada como de corrida, e aí você tem que mudar a equação. Então, ao longo de um exercício em que a pessoa caminha e corre, você vai utilizar não apenas os respectivos valores de velocidade e inclinação para cada período de tempo desse exercício, mas levar em consideração também que a equação utilizada para a caminhada é uma, para a corrida é outra. Calculando cada um desses pequenos períodos ao longo do exercício, você soma esses valores todos para poder então determinar qual foi o gasto energético total dessa atividade. Vejam, não é complexo. E se você se habituar a fazer isso com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. Algumas coisas são bastante intuitivas, bastante lógicas, então realmente não é complicado. Não tenha medo da matemática nesse momento. Ela vai ajudar você em grande aspecto. Tá? Tente calcular, tente fazer isso aí, mesmo que seja uma simulação do que você venha fazer de exercício ou de alguém que venha fazer, vai experimentando isso para você poder se tornar mais confortável nesses procedimentos.